estiver vendo esse vídeo. Como você está? Você está bem? Já lavou a sua mão hoje? Lembrem-se de continuar em casa, só saia se for necessário, usando máscara, levando álcool em gel e respeitando aí a distância entre as pessoas, ok? No vídeo de hoje, a gente vai continuar as ferramentas do sketchbook. Enquanto faz a ilustração, eu vou mostrar para vocês quais são os atalhos. Então eu vou reforçar algumas das configurações que eu mostrei no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo que você veja antes desse, porque lá eu falei onde estão as ferramentas e o que elas fazem. E é importante que você entenda isso para então você entender os atalhos, ok? Vamos lá! Abriu o seu sketchbook, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar lá no primeiro botão na parte de cima e ele vai ter as opções como novo esboço e galeria e algumas configurações. Qual a diferença entre eles? Novo esboço é sempre que você vai começar uma nova arte, que eu já vou mostrar as configurações, e galeria é onde ficam todas as suas artes já salvas. Então tudo que você fez e salvou vai para a galeria. Tudo que você clica novo esboço, você pode modificar o tamanho, deixando ele personalizado, colocando a sua folha em retrato ou paisagem. Por enquanto eu vou trabalhar com ela retrato, até que a gente faça alguma ilustração, e nessa ilustração a gente trabalha o nosso formato de paisagem, que para lembrar vocês, retrato é em pé e paisagem é com a folha deitada, ok? Uma coisa interessante é que lá na opção de camadas ele tem como você mudar a cor daquele rótulo. Então essas são as opções de cores que ele apresenta. Se você não quiser colocar nenhuma cor, é só clicar no xizinho que fica ali embaixo. Aqui nessa parte eu vou reforçar para vocês as funções principais. Então se você estiver com o pincel selecionado e for para cima e para baixo, ele vai mudar a opacidade, que é o quanto de tinta aquele pincel consegue pôr na sua tela. Quanto mais fraco, menos tinta. Indo para a esquerda e direita ainda no pincel, você mexe com o tamanho. Se você clicar na bolinha que tem a cor que você escolheu e for para a esquerda e para a direita, ele vai mexer na saturação. Se você for para cima e para baixo, ele vai mexer na iluminação, como vocês vão ver lá no final do vídeo, quando eu vou desenhar uma borboleta com vocês, usando 2 pincéis para poder mostrar as texturas diferentes que você pode conseguir, ok? Na sequência, eu vou clicar na nossa barra de ferramentas que fica na parte superior, clicar na segunda opção e vou pegar as ferramentas de formas básicas, lembrando que ele só tem 2 formas, de círculo e de quadrado. Vou fazer vários quadradinhos na minha tela e vários círculos também, para a gente poder rever a ferramenta de preenchimento, que também está lá na barra de ferramentas superior, segunda opção, vai ter lá preenchimento, que é um símbolo de baldinho, nunca se esqueçam disso. E nesse baldinho eu vou escolher uma cor para poder preencher as minhas formas, na verdade, né? As minhas ilustrações que estão na tela. Coisas importantes de se lembrar. O balde de preenchimento só funciona com formas fechadas, o que significa que se você pintar com um pincel e tentar usar o preenchimento para poder clicar dentro, não vai existir dentro, porque o pincel não faz um formato fechado o suficiente para você colocar cor. Uma coisa importante é que esse quadrado que está aqui em cima, ele tem 4 localizações principais. Para cima, a cor vai ficando branca, para baixo, a cor vai ficando preta, para a esquerda, a cor vai ficando saturada e para a direita, ela vai ficando mais saturada. Então, você vai ter para cima mais claro, para baixo mais escuro, para a esquerda meio cinza e para a direita, a cor em sua potência total. Aqui, nos pincéis, eu estou mostrando para vocês o que acontece quando a gente não muda muito a configuração do nosso pincel. Eu peguei esse de brilho e ele cria uma textura como se fossem várias escamas, o que pode ser interessante dependendo da ilustração, mas é só para reforçar para vocês que vocês podem mexer nas configurações individuais do pincel, como eu mostrei no vídeo anterior. Lá tem um print da tela mostrando quais são as principais configurações. Vale reforçar que a gente tem uma quantidade de pincéis muito grande e cada um deles faz um efeito diferente. Então pode ser que um pincel tenha uma configuração que outro não tenha, mas no geral as configurações sempre vão ser opacidade e fluxo, tamanho, a saturação e a iluminação, ok?
Fato importante, quando a sua camada está oculta ou bloqueada, você não vai conseguir ilustrar nela exatamente como no Photoshop ou no Illustrator, o que significa que você vai ter que ir nas configurações, desbloquear essa camada ou colocar a visualização. Em outra hipótese, você vai ter que criar uma nova camada para que você possa desenhar, então sempre presta bastante atenção nisso. Fazendo os meus testes, ele não deu nenhum limite de camada, o que significa que a gente vai conseguir trabalhar com muitas e muitas camadas aí, o que é ótimo para a gente fazer cada vez mais detalhes. Aqui eu estou mostrando para vocês na prática as configurações, os atalhos e as opções que eu mostrei no começo. Então, tudo que eu mexi lá no começo, para cima, para baixo, esquerda e direita, saturação, opacidade, tamanho, eu estou fazendo aqui agora, na prática, mostrando para vocês que o mesmo pincel pode ter diversos efeitos. Lembrando que, neste caso do exemplo, eu vou fazer um desenho simples de uma borboleta. Vocês vão ver que eu vou tentar preencher com um balde, ele não deixa preencher, para poder mostrar na prática que não adianta fazer com o pincel e tentar preencher, porque a ferramenta de preenchimento não funciona, ela só funciona com objetos fechados. O que você precisa fazer é usar ou o quadrado ou o círculo, e se você quiser pintar dentro de algo que foi feito com pincel, você vai ter que pintar com o próprio pincel, como se fosse uma canetinha ou um desenho à mão, onde não tem a opção de balde, ok? Outra coisa importante é que, em momento algum, eu fui lá no nosso círculo cromático para poder mudar a cor. Então, todos os azuis que eu estou usando é o mesmo azul, que eu estou mudando a saturação e a luminosidade. Então, o azul do começo que eu fiz o fundo, eu deixei ele mais saturado, sem ir lá nas configurações, só usando o atalho para poder fazer a asa da borboleta. Para poder fazer a mancha, eu diminuí a iluminação, então a cor vai ficar mais escura, e fiz essa marquinha, né, essa bolinha que as borboletas têm nas asas. Então, o que vai acontecer? Se você escolher uma cor boa, às vezes você nem vai precisar ficar voltando no círculo cromático para escolher outros tons, ok? Então, fica aqui a minha atividade / desafio para vocês, que é fazer um desenho, uma ilustração, usando somente um tom de cor, então pode ser, por exemplo, verde, e mexendo nas configurações, mudar essas tonalidades para poder fazer a sua ilustração. Então, o desafio é esse. Você vai escolher uma cor e com essa uma cor você vai fazer todo o seu desenho, mexendo somente na saturação, na opacidade e assim por diante. Lembra de me enviar via WhatsApp. Tomara que vocês tenham entendido aí todos os atalhos e as configurações, para que na próxima aula, nas próximas semanas, a gente comece a fazer as nossas ilustrações. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês, e que você pode enviar a sua ilustração via WhatsApp pra gente, para eu poder ver se você tá evoluindo aí nas suas atividades e sempre poder dar feedbacks, né, dar os retornos para saber como vocês estão. Reforçando que se o sketchbook não funcionar no seu aplicativo, né, no seu celular, você pode usar outro aplicativo para poder fazer essas ilustrações, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!